Boa noite, como vão vocês? Tudo bem? Então, eu estou chegando aqui para uma live hoje. Hoje eu vou fazer a minha live, somente eu e todas vocês. Hoje eu não tenho convidadas, as minhas convidadas são todas vocês. E hoje eu quero falar sobre os 4 pilares que fundamentam o atendimento terapêutico. Como é que a gente pode pensar isso, como é que Jung e como é que nós, as terapeutas, podemos realizar o nosso melhor, né? Com o nosso trabalho da melhor maneira. Mas esses 4 pilares são aqueles que nós não podemos deixar de lado, não podemos esquecer, que nos dão base, que são o alicerce para que a gente possa fazer um bom trabalho. E aí eu quero falar sobre isso hoje, quero que vocês façam perguntas. E vamos, na medida do possível, quem quiser também entrar aqui comigo ao vivo para falar, para fazer alguma pergunta, eu vou achar ótimo. Vamos fazer isso. Lembrando que hoje é o último dia para a inscrição no meu curso de empoderamento para as terapeutas. Quem ainda estiver a fim de entrar, se quiser, pode entrar até meia-noite, tá bom? Vai ser um enorme prazer receber você aqui nessa nova turma. A turma está linda e eu gostaria muito de abraçar todas, quem sabe em breve, né? Então, gente, boa noite quem vai entrando aqui, boa noite Zil, boa noite Ana Regina. E aí, vamos nos preparando aqui para a gente fazer uma live bem legal, bem gostosa. Só me dá um minutinho que eu vou aqui pegar água que eu esqueci. Cadê a palestrante? Esqueci o água. Vou entregar o livro. Pronto, voltei. Imagine o principal, né? Na hora de falar, tenho que ter aqui do meu lado um chá, uma água natural, porque a garganta vai secando, não aguenta. Então, boa noite, Pati. Boa noite a todas vocês, bem-vindas. E hoje eu quero, assim, convidar quem quiser entrar aqui comigo ao vivo para falar, para fazer pergunta, para comentar alguma coisa sobre esse assunto. Está aberta e é bem-vinda, porque as terapeutas têm espaço, né? Aqui nessa live, as terapeutas têm voz, podem entrar e a gente fazer aqui o nosso bate-papo hoje. Hoje eu estou querendo relaxar, que essa semana foi muito tensa por causa da campanha de lançamento do curso, né? E quando a gente prepara um curso, quando a gente entra na campanha de lançamento, são 15 dias somente focado em fazer a campanha. Então é para criar anúncio, para veicular isso nas páginas de anúncio de Telegram, do Instagram e do Facebook. Tem que fazer os criativos, gravar um monte de vídeo, gravar lives, fazer muita coisa. Passo o dia inteiro por conta disso e depois leva uma energia, é uma energia absurda que leva. Quando termina essa campanha de lançamento de curso, eu estou exausta mentalmente, sabe? E eu fico de ressaca. Eu fico de ressaca, me dá vontade de ir para uma praia deserta e ficar lá sozinha, não falar com ninguém, não ter celular, sabe aquilo de desligar? Eu tô assim, com vontade de desligar total. Oi, Jô, boa noite. Oi, Maria Luísa, boa noite. Maria Lala, olá, querida, boa noite, meu bem. Minhas novas alunas, Maria Lala é uma das minhas alunas novas chegando aí, estreando, Maria Luísa também. Alunas novas, vamos lá frequentar a live, fazer pergunta, começar o voo, começar a ensaiar, né? Começar a bater as asinhas, que aqui é aqui que a gente começa a aquecer na live, aqui que a gente começa a aquecer para o curso.
E no dia 28, segunda-feira, às 7 horas da noite, vocês estarão estreando na aula inaugural comigo, na aula ao vivo. E já vamos ter a nossa primeira aula, o primeiro assunto e entrar no nosso primeiro trabalho, que é o trabalho de base. Nós vamos entrar na persona, aquela que vem na frente, né? A primeira aula é ego e persona. Então se preparem, que segunda-feira já vamos começar com as nossas espetadinhas. Olá, Sarita, boa noite. Então, eu tô falando aqui, gente, que esse final de lançamento, hoje é o último dia de inscrições do curso, e aí eu fico assim exausta, sabe? E aí me dá vontade de fazer coisas bem relaxadas, entre elas ir para uma ilha deserta. Mas aqui em Mucugê eu tenho como sair para trilha, caminhar e ficar lá no meio do mato. Eu já fui tomar banho de rio, já fiquei debaixo de cachoeira e assim rapidinho a gente se recupera. As cachoeiras ainda estão cheias porque tem chovido, então ainda tem chuva. Quando tem chuva, os rios estão cheios e as cachoeiras ficam lindas, lindas, lindas. E aí eu já dei uma mergulhada boa. Ainda tá frio um pouco, viu? Diminuiu, tá? Não tá mais aquele gelado que tava antes não, mas ainda tá frio. E aí tá muito bom. Pois então, o tema de hoje é sobre os 4 pilares da arte-terapia. Vamos botar fogo nessa live. Pati Papi. Juanita, vamos botar fogo nessa live. Cadê minhas aves? Bate asas e voem. Quero ver fogo subindo aí. E hoje eu quero falar aqui com vocês, os 4 pilares da arte-terapia. Na verdade, o que eu considero assim, de muito importante, né, para a gente poder lidar com o nosso espaço terapêutico, como é que a gente vai vivenciar, como é que nós vamos ser arte-terapeutas, não é isso? Então, na psicanálise tem um triângulo, né, como eles chamam, que são 3 pontas importantes na psicanálise, que é o trabalho pessoal, a supervisão e o estudo constante, tá? A educação continuada. Nos meus pilares, com o meu trabalho, como eu considero, eu trabalho com os 3 pilares da psicanálise e mais o trabalho com a arte. Então, vou começar falando para vocês sobre o quê? Os 4 pilares que eu considero fundamentais para o trabalho da arte-terapia é a arte, né? O conhecimento e o domínio de uma forma de arte, o estudo da psicologia analítica, o aprofundamento em Jung, o seu trabalho pessoal e a sua supervisão. E é dessa forma que eu conduzo a arte-terapia, dessa forma que eu oriento minhas alunas, que eu supervisiono, tá? E da mesma forma que eu conduzo o curso de empoderamento para as terapeutas. Sem isso, eu acho que a pessoa não está bem para seguir uma carreira de sucesso, onde ela vá só crescer e só ter um progresso contínuo. Porque se a pessoa perde um desses pilares de vista, é como uma mesa. Se uma perna dessa não estiver bem firme, a mesa fica bamba, balançando, tá? E chega uma hora que cai. Então, vou falar sobre cada um deles e aí vocês vão dizer se vocês fazem isso, se vocês estão pecando em algum desses pontos, não estão fazendo, e se você considera que é importante, fundamental começar a fazer, tá certo? Então é isso. Alice, aê Alice, você chegou, bota fogo aí Alice. Tô sentindo falta do fogo das aves da sala VIP. Alice, Adriana, Juanita, Ana Regina, vamos lá, bota fogo aí para as meninas novas aprenderem como é que a gente bota fogo na live. Então,
Vou falar sobre o primeiro pilar, tá? É o pilar da arte. Porque arte, terapia é o quê? Uma terapia, né? Com base, com aprofundamento, com a essência da arte. Sem arte, gente, não tem arte-terapia. Começa por aí. Então, se a arte-terapia é o que sustenta, né? Se é a arte que sustenta a arte-terapia, é preciso que a arte-terapeuta, então, faça seu trabalho de arte. E uma coisa que eu não entendo muito bem, desde que eu fiz arte-terapia, que eu não entendi, foi porque que os cursos de pós-graduação não exigem uma formação prévia de arte como pré-requisito para se fazer arte-terapia. Vocês sabem disso, né? Tem muitos profissionais, arte-terapeutas, que não fizeram artes plásticas, que não dançam, que não fizeram dança, nem teatro, nem música. Tem muitos profissionais de arte-terapia que vêm de outras linhas, vem da psicologia, vem da nutrição, vem de medicina, vem de todas as áreas, né, de contabilidade, de administração. Eles não exigem, né, até onde eu sei, o que eu fiz e no Instituto Jungiano também, não é exigido como pré-requisito que a pessoa tenha uma formação em arte. E aí, eu vejo que depois o bicho pega, sabe aonde? Quando termina o curso, aí as pessoas estão com essa pendência, não têm domínio das técnicas expressivas para atuar. E aí ficam inseguras, não sabe o que fazer, não sabe como colocar uma aquarela para o cliente trabalhar, não sabe como vamos lidar com a argila, não sabe como escolher pincéis, orientar a pessoa para fazer um trabalho construindo, né? Não sabe fazer um trabalho de construção, trabalhar com um arame, com fio. Então, o produto, né? O material de arte em si, se a pessoa veio da área de nutrição, como é que ela vai ser arte-terapeuta e vai usar o que de arte? Aí nas pós-graduações são oferecidas disciplinas, né? Que é arte-terapia aplicada, que vem os conteúdos de artes. Então tem uma aula de pintura, aula de colagem, aula de modelagem, aula de teatro, aula de música. E aí a pessoa conhece as principais formas de expressão de artes, mas aí não se aprofunda em nenhuma, porque ela está experimentando. Até porque os cursos de pós-graduação fazem vivências para os alunos experimentarem o material. Não é ensinando a técnica de trabalhar com o material. A outra coisa que eu vejo algumas alunas minhas apontam, não sei se todos os cursos são assim, é que a subjetividade dos materiais também passa longe. Então, materiais têm uma subjetividade, é por isso que a arte-terapia usa esses materiais para fazer arte. Olha, Josete, né? Josete está dizendo, eu mesma fiz biologia, fiz o técnico de artes plásticas, sou artesã e após em arte-terapia. Mas, Josete, você já fez o técnico de artes plásticas, você teve contato com a arte e também é artesã. Então, o que eu vou chegar nesse ponto, justamente se a pessoa já tem uma linha que ela trabalha com arte, se ela já faz alguma coisa com arte, ela pode pegar exatamente isso que ela já faz e levar para a arte-terapia. Mas se a pessoa não tiver nenhuma, ela precisa estudar alguma, ela precisa se apropriar de alguma das formas de arte que a pós-graduação apresenta, né? Então, digamos, na pós-graduação você vai ver a colagem. Você gostou da colagem? Se sentiu segura? Você acha que colagem é uma técnica maravilhosa que você vai poder usar? Então estude e aprofunde em colagem. Ou você gostou mais da aula de modelagem argila? Então você conheceu esse material, estude e se aprofunde nesse material.
Você pode trabalhar com as linhas e os tecidos e as agulhas. Gostou disso? Gostou? Você borda, você sabe bordar? Então leve o bordado para o seu setting terapêutico. Porque a arte terapeuta precisa dominar alguma coisa, porque ela precisa fazer arte. Entendeu? Ela não tem que ser uma artista de fazer exposição, mas ela precisa ser uma artista de prática da arte na sua vida. Porque é através desse fazer artístico que ela vai encontrar a sua alma, que ela vai poder fazer o seu trabalho de autoconhecimento. Senão ela fica sem nenhuma ferramenta para trabalhar, para se trabalhar, tá? Eu faço experimentos com tecidos, né? Na minha arte, eu como artista visual, eu gosto das experiências com tecidos. Quando eu não estou fazendo experimento de tecido para fazer exposição, essa coisa, eu trabalho com tecido criando bordados e colagens sobre o tecido. Então eu faço um trabalho que é um têxtil, né? Eu fico bordando, eu trabalho com colagem de miçangas, eu faço construções com tecido. Então o tecido é a minha linguagem, os fios eu adoro, tecelagem e tudo que é têxtil eu adoro. Eu gosto de trabalhar com o têxtil. E isso é da minha linguagem plástica, que eu trago da minha vida, né, como artista, que eu já coloquei na arte terapia. Eu sou formada em dança, aí eu dancei muitos anos na minha vida. Toda sessão que eu faço ao vivo, eu sempre faço um trabalho de corpo também. Eu uso muito a música no meu trabalho, porque a dança é música, né? Dançar sem música é horrível. A gente tem que ter a música dentro de si, né? Mas essas duas coisas eu somo com o meu trabalho e aí eu tenho uma arte terapia que é dentro daquela linguagem plástica que eu escolhi para expressar, porque eu conheço bem. Você entendeu? Então, Rita está dizendo aqui, ó, saber as técnicas para aplicar e experimentar os materiais. Exatamente. Aí você vai pegar um material que você nunca experimentou, Rita, e dá para o seu cliente. Imagine para ele fazer uma expressão naquele momento, expressar um problema, expressar uma dor com um material que nem você sabe qual é o poder daquele material, qual é a subjetividade daquele material. Ele vai levar essa pessoa para onde? Como é que ele vai despertar os arquétipos? Como é que ele vai trabalhar na psique dessa pessoa? Aí é preciso conhecer a subjetividade dos materiais. Cada material tem a sua subjetividade, a sua linguagem, tanto plástica como subjetiva. Então, se eu falo da argila e eu converso com a argila, minhas mãos, quando tocam na argila, elas percebem o poder que a argila tem de transformação. Isso é percebido dentro de mim. Então, se as minhas mãos seguram um bloco de barro e eu começo a manusear esse barro, eu vou sentindo dentro de mim esse mesmo movimento, essa transformação vai acontecendo e algo dentro de mim vai se manifestar nesse bloco de barro. Então, algo vem de lá de dentro para fora. E aí, quando eu olhar para essa imagem, eu vou reconhecer, né? Então, isso aqui é importante quando você trabalha com material. O percepto, né, que Deleuze fala, é extrair o percepto daquele material que vai trazer a mensagem simbólica do seu inconsciente. A Paty está falando aqui, ó, conhecer a produção de artistas que trabalham com linguagens que nos interessam e nos aproximamos, né, da linguagem poética deles. Nos auxilia a entender a subjetividade dos materiais. Maravilhoso, Paty. Isto mesmo. Então, estudar o que o arte terapeuta precisa? Estudar a história da arte, conhecer a arte contemporânea. Tá? Isso que ela está falando aí é a gente estudar a história da arte, estudar o modernismo, estudar os estilos do passado, né? O expressionismo, o impressionismo, a arte naif e também do presente, a arte contemporânea, o que está acontecendo agora. Porque aí você entra nessa alma, né? Daquilo que aconteceu com aquele material, do que aquele artista está falando. Como ele traz essa mensagem, que essa mensagem afetou você, você vai levar esse material para o seu ateliê, vai afetar o seu cliente.
vai tocar na alma. Porque a intenção do material é a gente tocar lá dentro, né? É que o material ele tem esse poder. Se você trabalhar, por exemplo, com arame, você vai estar movimentando a flexibilidade, você vai estar trabalhando dentro de si a rigidez e a flexibilidade. Quando a gente trabalha com a aquarela, a gente trabalha com a fluidez dentro e fora, entendeu? Olha só, Florescer está falando, tudo que fiz pela vida envolveu arte. Fui professora de clássico, jazz, professora de artes, minhas primeiras profissões, uma dançarina. Depois, várias outras áreas incorporando a arte em todas elas. E aí, uma arte-terapeuta artista. Eu tenho certeza que muitas pessoas hoje que estão sofrendo com questões na arte-terapia, de não conseguir se firmar, de não conseguir começar a trabalhar com arte-terapia depois da pós-graduação, uma das causas é esse pilar da arte. Não conhecer bem a arte, não teve tempo de, durante a pós-graduação, fazer um curso de desenho, ou um curso de pintura, ou de aquarela, um curso, alguma coisa que aproximasse de uma forma de arte. Não pôde estudar a história da arte, logo não viu os estilos. Tem cursos de pós-graduação que tem a disciplina História da Arte e tem outros que não tem. Eu li essa semana vários e eu vi que os programas dos cursos de pós-graduação são diferentes um do outro. Então, não encontrei ninguém com o mesmo programa igual com as mesmas disciplinas. Não segue uma metodologia. Então, cada um escolhe priorizar de uma maneira diferente. Então, isso aí vocês já vão vendo que a diferença, né, é bem grande, a variedade também é bem grande. E no final, as arteterapeutas saem e têm que fazer a sua formação por fora, indo em busca dos conteúdos que sentiu falta. E eu tenho muitas alunas no curso de empoderamento que estão fazendo um curso formando a si mesmas em busca daquilo que elas sentiram que faltou na sua pós-graduação, que faltou na sua experiência, foi para um estágio e não ganhou grande experiência assim, atendeu um cliente só, depois não vieram outros, então elas estão de novo fazendo, né, um retrabalho para poder lembrar de tudo que foi dado, aprofundar, que eu dou aprofundamento em Jung, e fazendo um trabalho de arte mesmo consigo mesma, lidando com o material e a psicologia junguiana. Então, o próximo pilar, para mim, a meu ver, que é também como na psicanálise, é a educação continuada. É você continuar, depois que termina a sua pós-graduação, continuar estudando. Não pode parar. Se atualizando, aprofundando naquelas disciplinas que você não viu tudo, que não teve tempo. Fazer cursinhos, formar grupos de estudos, né? O grupo de estudos, gente, é muito importante. Maria Lala está dizendo, ó, isso mesmo, a pós é só o começo, não é o fim, entendeu? Pós não é o fim. Pós, ela mostra todo um leque de opções, a gente vai ali, olha para aquilo tudo, mas aprender, fazer a experiência mesmo, é depois que termina. E aí, como é que eu vou estudar Jung, né? Na pós, eu entrei na pós de Jung. A minha pós-graduação foi arte-terapia junguiana no Instituto Junguiano da Bahia, onde eu hoje sou professora. Então, estudei Jung durante os 2 anos de pós-graduação e depois nunca mais parei de estudar. Nunca mais, não dá. Porque cada cliente que vem é um caso, cada caso precisa ser estudado. Então, você tem que colocar Jung na sua vida. Você precisa estudar Jung, não é só ficar lendo os livros, é praticando Jung. É acordar, anotar sonho, né? Isso. A educação continuada é fundamental. Aqui quem está falando é criar arte, que eu não sei quem é no seu nome. Então, nunca parar de estudar. Olha, eu estou com 63 anos. Eu estudo desde 18. Quando eu terminei a faculdade, né? Eu fiz minha faculdade de dança, terminei com 21. Aí comecei a estudar filosofia da arte, porque eu comecei a fazer
coreografias, eu fiz especialização em coreografia, e aí estudei muito história da arte, a história da arte, da dança, né? História da dança e filosofia da dança. Depois, em artes plásticas, eu conheci Deleuze e comecei a estudar os filósofos da arte, me aprofundar nisso para embasar meu trabalho de artes visuais. E pronto, me aprofundei na filosofia da arte para contextualizar toda a minha obra. Depois disso, eu comecei a estudar os artistas que eu tenho mais afinidade. Miró, Kandinsky, Malevich. Pronto, era cor a minha vida, né? Porque eu amo as cores e professora de psicologia das cores, então eu tinha isso o tempo todo junto comigo. Quando eu cheguei na pós-graduação, que já foi depois disso tudo, que eu conheci Jung, pronto, agora é o que eu preciso estudar Jung, porque é coisa demais, a obra é imensa, a vida e a obra de Jung, meu Deus, uma coisa enorme, por onde começa, né? Então, estudar, estudar e estudar. E casar um com o outro, né? Ver onde é que Jung se encaixava em Deleuze, em Kandinsky, em Miró, em Malevich, nos meus artistas favoritos que eu gostava de seguir, de estudar, para juntar Jung com tudo isso e os sonhos. Aí os sonhos entraram em minha vida. Qual não foi a minha surpresa quando eu descobri que Jung trazia toda essa teoria dos sonhos e que Malevich, Kandinsky também. Aí eu digo, pronto, gente, não podia acontecer nada de melhor. Eles falavam e pintavam os sonhos, né? Ai, meu Deus, eu fiquei tão apaixonada. Eu disse, agora é que tudo é perfeito, porque a arte é um sonho, né? Você tá ali, quando você faz arte, você está sonhando. E Jung traz no espiritual da arte, ele fala de arte o tempo todo, da poesia, da obra de Picasso. E ele foi um admirador das artes plásticas e Jung era artista. Ele tem a obra, né? Ele pintou, ele era um pintor, né? Ele desenhava e pintava. Então, gente, eu me apaixonei pelo homem, pedi ele em casamento e aí fiquei junguiana. Digo, não, a partir de hoje Jung é a minha vida. Nunca mais eu lá deixei. Porque casou tudo tão perfeitamente com tudo que eu fazia, com tudo que eu acreditava e com os filósofos que eu estudava e tudo que eu nunca mais deixei. Então eu estudo, eu tenho 63 anos e continuo estudando até hoje. E cada vez que eu vou dar uma aula, eu dou uma relida nos meus textos, entendeu? Eu dou uma olhada para ver, me atualizo sempre, não paro. Então a arte terapeuta não pode parar, tem que continuar estudando porque a arte ela é viva, ela não passou. Anne Cavalcante, Anne está falando aqui, ó. Sou taróloga, trabalho com dança étnica há 14 anos e hoje sou apaixonada pela arte terapia. Estou terminando a formação e pretendo juntar todas as habilidades para o benefício do meu cliente. Parabéns, Anne, isso mesmo. Faça isso. E essa coisa linda de dança étnica, que coisa maravilhosa, hein? Acho perfeito isso, você levar a dança para a arte terapia no seu setting terapêutico. Olha só, a dança traz muitos símbolos, né? Nós podemos dançar tudo, todas as situações, tudo que acontece nós podemos dançar para poder ativar dentro de nós os arquétipos e trazer o entendimento, ampliar a consciência. Então, estudar, né? Estudar é o segundo pilar, é o ponto onde você vai estar sempre atualizada e vai vencer os desafios, porque um setting terapêutico tem desafios a cada cliente que entra. Você nunca sabe como é que seu cliente vai chegar, o que é que ele vai trazer. Quando tá tudo bem, ele tem um sonho. Você pensa, nessa semana foi tudo calma, e a pessoa vai lá e tem um sonho e traz aquele sonho bizarro para você analisar. E aí, como é que vai analisar o sonho? Se você não tem conteúdo, se você não estudou simbologia, se você não conhece os arquétipos, não sabe mitologia, e nós que somos brasileiros precisamos conhecer não só a mitologia grega, mas precisamos conhecer a mitologia iorubá, porque a nossa raiz, né? Nós precisamos conhecer a mitologia indígena, que está na nossa raiz. Nós não somos só católicos europeus, nós somos indígenas
e africanos. Então, o nosso inconsciente coletivo, ele traz essas três etnias. Os nossos mitos não são os gregos, entendeu? Claro que o arquétipo, né, o inconsciente coletivo, ele abrange toda a humanidade. Mas Campbell, né, Joseph Campbell, ele disse: conheça os seus deuses, conheça os seus mitos. Só não fique preso à sua religião na hora de você trabalhar com os seus mitos, para que você não fique dentro de casa, no conhecimento do arquétipo doméstico e possa ir mais longe. Então, conhecer a mitologia vizinha, conhecer a mitologia de outros povos, enriquece o nosso inconsciente coletivo. Porque senão a gente vai ficar só no nosso inconsciente pessoal, que são os nossos deuses das nossas religiões, dos nossos antepassados, do pai e mãe, né? Então é preciso abrir. Então a gente vai conhecer a Umbanda, né? Tudo é mitologia, gente. Não olha com esse olhar de religião, mas olhem como sendo mitologia. São mitologias. E você vai enriquecer muito o seu vocabulário arquetípico para analisar os sonhos dos seus clientes, porque cada cliente vem de uma origem, cada cliente vem de uma história. As pessoas têm religiões completamente diferentes e nos sonhos delas aparecem os arquétipos que estão no inconsciente coletivo, que estão no inconsciente pessoal. Então é preciso ter esse olhar para isso. E o estudo vai te dar respaldo para você fazer essa abordagem com sucesso, sem medo de adentrar o inconsciente do seu cliente, poder ir lá no fundo junto com ele e trazer de volta, né, decifrar os símbolos e trazer de volta uma informação que vai ajudar na vida dele, tá certo? Então, estudar, minha gente, é o segundo pilar que nós não podemos deixar a mesa capenga, tá? Essa mesa tem 4 pés, tá certo? O primeiro é a arte, o segundo, o estudo, a educação continuada, e o terceiro, trabalho pessoal do arte-terapeuta fazendo arte-terapia. A arte-terapeuta precisa fazer o seu trabalho pessoal com arte-terapeuta. Não é ir atrás de uma outra linha totalmente diferente daquilo que você não pratica. Quando a gente faz arte-terapia em nós mesmos, quando a gente trabalha com a nossa linguagem, a gente vai mais longe, vai mais fundo. É como se você ia estar ali recebendo aquilo que você dá. É o dar e receber. Então, a minha terapia com a minha arte-terapeuta é uma troca. É tão maravilhoso, porque ela é junguiana, eu sou junguiana, a gente fala a mesma linguagem, a gente entende o símbolo, os sonhos. Então, sim, o trabalho é muito profundo, o trabalho cresce muito. E vocês sabem que quando você está fazendo terapia, o terapeuta também está sendo trabalhado, né? Nas mesmas questões que você. Então, ali existe um potencial, né, todo transformador de duas pessoas. Então, é importante o trabalho pessoal. Freud já dizia isso, Jung diz isso, nos livros de Jung, trabalho pessoal tem que ser feito, porque senão você vai carregar a sua sombra, e quando a sua sombra quando você estiver na sessão, a tua sombra que está aqui, ó, sentadinha no seu ombro, vai pular em cima do seu cliente. Vai ser aquele momento onde aparece algo ali entre você e o cliente e é perfeito para que a sua sombra se manifeste. Então ela vem e se joga entre vocês dois. E aí você não vai conseguir enxergar o que está acontecendo com o seu cliente, porque a sua sombra tomou forma, né? Tanto na imagem que ele está produzindo ou nas coisas que ele está falando, a sua sombra está lá. Vem na forma de complexos. Você vai ter que lidar com partes suas na sessão do seu cliente. Imagine que coisa desagradável, né? Uma contratransferência no momento que você poderia estar ali para ajudar a pessoa, você rouba a hora dela para resolver, para ver uma situação sua. Então, quando a gente não está se trabalhando, isso acontece.
E o medo de muitas arteterapeutas que vêm para fazer supervisão é justamente: eu tenho medo de enfrentar situações muito difíceis, os conflitos do meu cliente, está ficando complicado, eu não estou conseguindo enxergar. Por quê? Porque está projetando, está enrolada, né, ali no novelo da questão do outro. E ela não está conseguindo ter uma visão clara, não está conseguindo ter uma visão clara do processo para ajudar a pessoa. Então a gente não pode fazer isso, a gente não pode viver sem se trabalhar. A gente não pode viver sem olhar para a nossa sombra. Nós não podemos viver sem atingir aqueles pontos cegos dentro de nós. É preciso a terapia, ela é necessária para você ser saudável, né? Você tem que estar ali na sessão inteira para o seu cliente. Você tem que estar ali atenta ao que está acontecendo entre ele e você e o material que está sendo trabalhado. E aquela imagem é dele, é do self dele, veio do inconsciente dele, não é do seu. Então você não tem que achar alguma coisa ali, né? Ele é que precisa achar, encontrar, fazer. A gente está ali para assistir. Eu sempre digo, olha, eu me posiciono durante a produção de um cliente como uma parteira. Eu sou a parteira. Dali, eu estou esperando que a qualquer momento a criança coroe. Bote lá. E eu fico ali, ó, para aparar o que vai acontecer. Atenta, observando amorosamente, empaticamente, mas desapegada. Entendeu? Uma observadora desapegada. É dela o momento, o que venha de lá, eu estou ali pronta para receber. Por quê? Porque o meu trabalho não é aqui, na hora que eu estou com a minha cliente. Meu trabalho é em outro momento, tá bom? Então, esse é o terceiro pilar, é o terceiro pé da mesa. O trabalho pessoal vai fazer com que você dure muito mais como arteterapeuta, como que a sua carreira deslanche se você se trabalhar. Se você não se trabalhar com um cliente, você vai levar 2, 3, 4 meses, daqui a pouco a coisa emperra. Não caminha, não anda. E esse cliente sai da arteterapia e não vai falar bem de você. Não vai indicar você para outra pessoa. Por quê? Porque ele vai sair sem o trabalho completo. Ele sai porque ele não está sentindo que ele está evoluindo, que ele foi para algum lugar, que ele descobriu algo novo, né? A arteterapia, ela precisa trazer aquele conteúdo que o cliente ainda não conhece, que ele não sabe, trazer o novo para a vida dele e trazer a transformação. Se não tem transformação, não está acontecendo a terapia. Está dando voltinhas nas mesmas conversas, nos mesmos trabalhos, nas mesmas técnicas, né? E não está aprofundando e não está trazendo o que precisa trazer para a superfície. E quando acontece isso é porque a arteterapeuta não está fazendo um trabalho profundo, porque ela não está conseguindo ir no fundo da questão. E quando você está em trabalho arteterapêutico, você vai mesmo no fundo, porque você tem alguém que está com você fazendo a mesma coisa com você, indo no fundo da sua questão. Então você vai no fundo da questão do outro, tá bom? Então esse é o terceiro pilar. E qual é o quarto pilar? Qual é o quarto pé da mesa? É uma mesa de 4 pés. O quarto pé da mesa é a supervisão. Fazer supervisão dos seus casos, daquelas pessoas que você está acompanhando. Tem que supervisionar. E a supervisão é feita também por uma arteterapeuta, tá? O que acontece na supervisão? Por que a gente precisa? Né? Por que Freud dizia que tem que fazer supervisão? Jung também fazia supervisão com Freud. Marie-Louise von Franz fazia supervisão com Jung. Nise da Silveira fazia supervisão com Jung. Por quê? Porque o olhar do supervisor, o nome já está dizendo supervisão, enxerga o que está acontecendo na relação terapêutica entre você e seu cliente. Esses dois selfies ali, juntos, estão misturados. Então, quando vem o supervisor, ele vê o terceiro olhar, né? Ele vem olhar como é que aquilo está sendo vivenciado. E ele vai mostrar onde estão os pontos cegos,
O que você está projetando? O que você não está conseguindo resolver, que é seu? O que é que você está contra-transferindo para o seu cliente? O que é que o cliente está transferindo para você? Então, ele vai fazer a leitura da situação e vai lhe mostrar o que você não está enxergando, onde emperrou, onde pode ir mais além, e vai te dar sugestões de técnicas melhores. Vai falar sobre as técnicas que você está usando, né? Se essas técnicas estão sendo bem aplicadas. Ele vai fazer um ajuste da sua atuação com aquele cliente. Então, fazer a supervisão é se submeter a uma avaliação. E muita gente, mas muita gente mesmo, tem medo disso, tem vergonha, se sente julgada, não quer ir para a supervisão porque acha que está fazendo coisa errada, e quando chega lá a supervisora vai criticar, vai falar, e aí não vai, é pior ainda porque o erro aumenta, né? Então a gente vai para a supervisão em toda a vida inteira. Eu faço supervisão todas as vezes que eu preciso, que eu sinto que está na hora, vou. Entendeu? Uma vez por mês, 2 vezes por mês, dependendo do caso. Você não precisa de supervisão, não é como terapia, que você tem que ficar fazendo o tempo todo, o mês inteiro, 4 vezes por mês. Não tem essa necessidade porque você está se trabalhando, então você só leva para a supervisão aqueles momentos mais cruciais, difíceis de uma relação terapêutica, aqueles pontos onde o cliente não está melhorando e você não sabe mais o que fazer. Aí você leva esse caso para uma discussão na supervisão, complicações dentro da relação terapêutica, você leva para uma supervisão, né? Então, estar bem respaldada. Quando a gente faz supervisão, você está recebendo apoio de um profissional mais experiente que você. Porque aí a supervisão não pode ser feita por um colega do mesmo nível, né? Que não vai enxergar o que você não está enxergando. Então, você sempre deve procurar um supervisor que tenha muito mais experiência que você para poder lhe guiar, lhe orientar. Mas não deve deixar de fazer. Então, é muito importante, esse é o 4º pilar do trabalho com a arte-terapia. Se você cumprir esses 4 pilares, se sustentar nesses 4 pilares, você vai conseguir construir uma carreira bem alicerçada, bem solidificada. Você vai conseguir ter clientes satisfeitos, felizes, porque estão em processo, estão vendo o desenvolvimento deles e vão falar bem de você e indicar outros clientes. É isso que a gente não entende, às vezes, quando a gente vê algumas arteterapeutas fazendo sucesso, e sucesso que eu digo é bem estabelecidas na carreira, com uma boa clientela, né? Dando suporte bom, né, aos seus clientes, apresentando trabalhos num congresso de resultados dela, no seu trabalho de pesquisa. Então a gente vê pessoas amadurecendo porque elas estão tendo o cuidado de fazer essa união desses 4 pilares, né? Trabalhando com a arte, sempre se reciclando, sempre estudando, fazendo o seu trabalho pessoal e fazendo suas supervisões. Pronto, quando a gente faz isso, esse é o dever de casa, você está bem sustentada na arte-terapia. Então você não vai chegar ali adiante e perder sua clientela, um cliente falar mal de você, né? Muito pelo contrário, você vai ter pessoas falando bem, cada vez mais clientes chegando para você. E a gente tem que entender que uma profissão, ela é o seu negócio, é o negócio da sua vida. Então você tem que cuidar da sua carreira como quem cuida de um negócio mesmo, tá? Você tem que estar inteirada daquilo que está acontecendo em todos os aspectos do seu trabalho. E não é somente isso, a gente tem um lado administrativo do nosso negócio, né, de arte-terapia. A gente tem as questões financeiras para resolver, para cuidar, não é isso? Você tem um espaço, né, para poder lidar, organizar, fazer a manutenção. São muitas coisas dentro de uma profissão, mas isso chama-se progresso, né? É o eterno progredir, a gente quer crescer. A gente não quer ficar estagnada num lugar onde começou. Todo mundo quer crescer. E para crescer é preciso investir.
Para crescer é preciso ter objetivos, é preciso você focar na direção que você quer crescer. Para onde eu quero crescer e começar a trabalhar nessa direção. Ir além é isso. Não é ir além, é fazer tudo o que precisa para dar um passo após o outro, caminhando naquela direção. O que é exigido agora? Nesse momento eu preciso me dedicar a estudar clínica. Então eu vou me dedicar à clínica, vou ver quais são os casos, vou estudar, fazer estudo de caso, vou aprender sobre autismo, vou aprender sobre depressão, vou aprender sobre ansiedade, porque são os casos que estão nesse momento mais chamando a atenção, né? Acontecendo mais. Como é que você, como arteterapeuta, não vai estudar uma coisa que nesse momento a maioria das pessoas estão sofrendo? Se você atende com a clínica, você precisa se atualizar na clínica. O que tem mais hoje em dia, após essa pandemia, pessoas com depressão, ansiedade, né? Síndrome de pânico. Você tem que estudar sobre isso. Tem pessoas com fibromialgia, tem crianças autistas, e aí vem uma quantidade enorme. Você se dedicou à clínica, já sabe que clínica é uma das áreas mais concorridas, porque você, na área de arte-terapia clínica, você vai concorrer com psicanalistas, com diversas linhas, né, de psicanálise e análise de todo tipo. Então, tem muita gente que gosta dessa área e tem muitos profissionais trabalhando na área clínica. Quando o arteterapeuta entra, você vai encontrar os psicólogos todos, todo mundo concorrendo com você, tá? Mas a arteterapia não tem somente a área clínica, embora talvez seja a paixão da maioria, não é a minha. E existem muitas outras, né? Eu gosto muito da arteterapia de autoconhecimento. Eu lido com arte-terapia de autoconhecimento desde que eu comecei. O meu público sempre foi mulheres, porque eu me defini logo desde o início para atender o público feminino a partir da meia idade. Embora eu tenha atendido jovens, mas me dediquei a trabalhar, a estudar com a metanoia e compreender o processo feminino a partir da metanoia das mulheres da meia-idade, as crises familiares, os divórcios, o ninho vazio, a menopausa, essa coisa toda. E aí eu me estabeleci, entendeu? Por quê? Porque por afinidade, porque o que eu gosto, o que eu gostava na época era a minha idade, eu estava também passando por essa fase, foi fácil para mim, porque eu estudava para mim, fazia minha terapia para resolver as minhas questões na metanoia e meu terapeuta junguiano fazia esse trabalho e tal. Fiz sonhoterapia durante um ano, me submeti a um ano de sonhoterapia só trabalhando sonhos, os meus sonhos, para me aprofundar nisso e pronto, escolhi estabelecer assim o meu território terapêutico. Dessa forma, na prática, entendeu? Sentindo a minha vida, por onde ela fluía. E às vezes eu brinco, gente, eu tenho esses anos todos, né, 16 anos de carreira com arte-terapia e nunca atendi um homem sequer. Aí eu falo, olha, não, mas não foi porque eu disse que não, é porque não aparece mesmo, não vem. Eu não disse que não queria, eu me estabeleci, comecei a pensar, focar, estudar, e aí eu nunca veio. Então, eu não saberia hoje lhe dizer, se eu pegar um caso clínico com um homem, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou parar para estudar, né? Vou precisar estudar. E aí é isso. Então, é o que eu queria falar para vocês. Preste atenção ao seu redor, preste atenção na sua vida. Fique com você, preste atenção em você. Quem é você? Como você se entende como arte-terapeuta? O que te agrada? O que você sente que é fácil para você fazer? O que é que lhe encanta estudar? Porque olha, porque uma coisa que você vai estudar a vida inteira é melhor que você goste, entendeu? Porque a gente estudar o que a gente não gosta, a gente não dá. Então, pega algo que você goste muito
Estude isso, se aprofunde nisso e é isso que vai ser o seu território, é isso que você vai oferecer para os seus clientes. Busca afinidade, conheça as terapeutas diversas e veja com qual delas você vai ter afinidade para fazer o seu trabalho pessoal. Que ela pode ser a sua supervisora ou não, mas que você tenha, entendeu? Uma supervisora em mãos para quando você precisar, você já saber para quem você vai levar o caso. Isso é importante. E faça um grupo de estudos com colegas, né? 2, 3 colegas. É bom a gente não, grupos muito grandes não é legal, porque dá muita conversa, perde o foco. É um bom assim, grupo de estudo de 3, 4 pessoas, como eu gosto. Então, estudar, pega um tema, estuda, aprofunda naquilo, depois muda, entendeu? E se incluir prática, estudar os materiais, né? Essas referências que a gente tem das subjetividades dos materiais, maravilha, façam isso. Não parem de estudar e de se trabalhar. E vocês vão ver que a carreira de vocês vai perdurar, vai deslanchar, você vai crescer muito e vai desenvolver muito como ser humano também, certo? E faça a sua escolha, tá bom? E agora, quem mais tem alguma pergunta? Eu tô aqui, tô vendo tudo paradinho. Cadê vocês? Deixa eu ver. Lidinha tá aqui. O Anitta falou. Ó, Ana Paula disse. Lídia diz, e já achei o meu nicho. Aí a Ana Paula falou, pelo menos por enquanto não pretendo atender homem. O Anitta, meu primeiro paciente foi homem, ficou comigo 1 ano e 7 meses, a formação toda até ela mudar de local. Alicinha, eu atendo e estou aberta para esse público também. Aí Lidinha disse, mas os adolescentes me procuram muito. Ó, Lídia tem uma afinidade aí com adolescentes que procuram ela, tá vendo? Que é assim que a gente vai percebendo, né? A Ana Paula se interessa por idosos, deve investir nisso, Aninha, porque é importante quando a gente se interessa, você vai ter paciência para ler sobre esse assunto, estudar os problemas deles, tá bom? E, enfim, a Adriana apareceu aí, né, Adri? Pois é, gente. Vocês quiserem fazer algum comentário, alguma coisa, eu tenho mais 5 minutos aqui pra gente continuar o nosso papo. Se não, eu já vou encerrar, porque eu tô assim, daquele jeito, sabe? Doida pra descansar uns dias. Se eu pudesse pegar um foguete, ia pra um lindo planeta. Ficar lá, mas com uma vista bem linda, bem azul, bem gostoso, cheio de água para eu flutuar. Ia ser maravilhoso. E a Fátima disse que com ela são mais mulheres adultas que procuram ela, tá vendo? Tá. Flor de Lótus diz que a live tá linda. Obrigada, querida. Pois é, as mulheres em metanoia, eu gosto muito. É uma linguagem que eu adoro. Acho que a gente tá com uma boa... Ó, Lidinha disse que eu tô com a cara muito boa. Que bom. Gente, então... Vamos trabalhar, vamos atender, vamos fazer live. Eu quero saber, cadê vocês? Quem ainda não começou a fazer suas lives? Convidar essas mulheres de metanoia. Tá com saudade da música, né? Hoje não tem, não. Mas eu vou voltar com os mitos, vou voltar com aquelas lives interessantes, temáticas. Me aguarde que pra semana vem novidade aí. Tá certo? Musiquinha e tudo mais. Eu quero que vocês façam lives. Convidem mulheres para assistir suas lives. Falem sobre temas de arte terapia em todas as idades. Certo? Falem para todo mundo que vocês gostariam de ter como cliente de vocês. É isso que a gente tem que fazer. Se você quer atender pessoas idosas, faça lives com temas para idosos. Se você quer atender mulheres na metanoia, faça lives para essas mulheres. Se vocês querem atender crianças, façam live para a mãe das crianças, porque é a mãe que bota a criança na arte terapia. Vocês têm que convidar seu público, gente. Tem que convidar seu público. Né, Rita?
A Rita dizendo, ó, que eu sempre estou empoderando e sempre... Exatamente, empoderada e empoderando todo mundo. É assim que tem que ser. Né? Pois é. Vamos fazer isso e trazer a nossa arte-terapia para o lugar que a gente possa colocar a arte-terapia hoje em dia. O que eu penso é que a gente pode elevar muito a arte-terapia. A arte-terapia passou muito tempo, né, em baixa, sendo considerada assim algo que ninguém sabia direito o que é. Os arteterapeutas ainda com essa sombra de não ser psicólogo, de não saber o que é que a arteterapia é, misturada com artesanato, misturada com TO, misturada com a opção de coisa. Gente, separa a arteterapia, coloquem, vocês devem colocar a arteterapia num pedestal, iluminar e mostrar para o mundo o que é ser arteterapeuta e o que é a arteterapia. E isso é todo dia. Ana Paula faz isso. Todo dia ela fala de arte-terapia. A Alice faz isso, a Adriana faz isso. Todas nós, na sala VIP, estamos comprometidas em falar de arte-terapia todos os dias nas redes sociais. Quem faz o curso de empoderamento vai fazer isso também. Falar de arte-terapia até gastar o assunto. Escolher, fazer vídeo. A Adriana está fazendo vídeo, dando dicas. Vocês podem escolher o que vocês quiserem, contanto que seja para enaltecer a sua profissão, fortalecer a nossa arte-terapia, para que as pessoas conheçam e sintam orgulho de ter uma arte-terapeuta como orientadora, né? A gente tem que sentir orgulho de estar atuando como arte-terapeuta e fazer o sucesso, né? Florescer está dizendo aqui, ó, me sentindo nesse grupo. As penugem nascendo. É a Alessandra, né? Eu às vezes não sei o nome na página, mas quem falou de que as penugem estão nascendo lá no Telegram hoje foi a Alessandra. Juanita, uhum. Pois é, gente. Vamos lá, nós somos poder. Lidinha tá dizendo que manhã botou fogo na live. É, Fátima, eu também acho, Fátima, você precisa falar mais sim. Também acho. Ana Paula adora inspirar a Adriana. Bota fogo na live. E vamos lá. Isso, Florescer, né, Alessandra? Eu sabia. Eu vou aprendendo de cada uma. Pois é, meus amores. Vocês são lindas. Muito obrigada por estarem aqui comigo nessa live hoje, até agora. Hoje encerra as inscrições do curso de empoderamento para as terapeutas. Tenho uma turma linda que já está lá no meu ninho, sendo aquecida para a gente começar nossas aulas segunda-feira. Estou preparando a plataforma, organizando direitinho para elas entrarem, achar tudo lindo. E segunda-feira teremos a nossa primeira aula às 7 horas da noite, nesse novo grupo, tá bom? Um grande beijo para todas e tudo de bom para vocês, sucesso, tá bom? Ó, bye bye! Tchau, tchau. Vou deixar gravada, tá? Ah, a Lidinha disse que tá com ciúme de manhã. Essa foi ótima pra fechar. Olha, eu mandei uma pergunta pra você no PV e você não respondeu, viu, Lídia? Deixei você quieta. A semana acabou, você não respondeu, tudo bem. Depois dê uma olhada lá que faz tempo que eu deixei. Um beijo.